E aí pessoal, tudo bem? Tudo certinho? Bom, hoje eu separei o tema aqui desapropriação indireta e fases da desapropriação, tá? Desapropriação indireta e fase da desapropriação é o que a gente vai tratar nesse módulo aqui nessa aula 29. Bom, a desapropriação indireta também é chamada desapropriação de fato, tá? Desapropriação indireta ou desapropriação de fato. O que é a desapropriação indireta? É aquela que não segue qualquer procedimento administrativo prévio, né? Trata-se de verdadeira invasão do poder público na propriedade particular, tá? Por isso é equiparada ao esbulho possessório. Peraí, a desapropriação indireta é uma invasão do poder público na propriedade alheia? Sim. Ué, mas é uma conduta regular? Não é uma conduta adequada por parte da administração, tá? Mas vamos primeiro entender o que é o Instituto para depois a gente ver o que o particular pode fazer diante disso. Então a desapropriação indireta ou desapropriação de fato é aquela que não segue qualquer procedimento administrativo prévio, tá? Trata-se de verdadeira invasão do poder público na propriedade alheia, por isso é equiparada ao esbulho possessório, tá? Claro que a gente tem que imaginar, aí no caso, uma propriedade particular que não esteja sendo habitada, né? Então isso ocorre, por exemplo, em terrenos particulares abandonados, em imóveis abandonados por muito tempo, enfim. É um pouco difícil a gente conseguir visualizar um imóvel habitado pelo seu morador e a administração invadindo o imóvel, né? Desapropriação indireta. Então é complicado a gente visualizar essa situação aí, tá? Mas num imóvel abandonado, um terreno não edificado, é mais fácil a gente visualizar esse tipo de coisa. Bom, desapropriação indireta é uma conduta arbitrária da administração, tá? E diante desta conduta arbitrária da administração, o que o proprietário pode fazer? Bom, aí você tem dois caminhos, tá? Depende. Depende do quê, Perá? Depende se a administração já deu destinação pública ao seu bem ou não. Olha só, se a administração invade o bem, mas não deu destinação pública, então, ó, a administração invade e não dá destinação pública, aí o particular deve mover ação de reintegração de posse. E aí ele vai visar reaver o bem. Pode ser acumulado com indenização? Pode, tá? Se você comprovar que houve um dano, né, na sua propriedade, você vai ter direito à indenização, tá? Agora, cuidado, porque se a administração invade a propriedade, e dá destinação pública ao bem, aí o particular perderá a propriedade. Aí o particular não poderá reaver a propriedade, porque daí ela já está afetada, ela já está destinada a uma finalidade pública. Então, neste caso, o particular deverá mover chamada ação de desapropriação indireta, visando indenização. Nesse caso ele vai perder a propriedade? Nesse caso ele vai perder a propriedade. Tá?
Então, a ação de desapropriação indireta é proposta pelo particular proprietário, ela visa indenização, ao passo que a reintegração de posse visa reaver o bem e pode ser cumulada com indenização. O que vai nortear, né, o que vai definir se a ação proposta será de reintegração de posse ou de desapropriação indireta será a destinação. Se o bem já foi destinado, se já teve uma destinação pública ou não, tá? Então, a questãozinha pode aparecer assim para você, ó. A administração ingressa em propriedade alheia sem qualquer procedimento administrativo prévio e inicia ali a construção de uma escola pública, de um posto de saúde. O que aconteceu? Afetou. Deu destinação pública, o particular perdeu a propriedade. Mas pode mover ação de desapropriação indireta visando indenização. Tá? Agora, se aparece assim, ó, a administração, enunciado da questão eu estou falando, tá? A administração ingressa na propriedade alheia sem qualquer procedimento administrativo prévio, mas não dá uma destinação pública ao bem. Não afetou o bem. E aí sim o particular poderá mover ação de reintegração de posse visando reaver o bem. Tá legal? Olha, cuidado com aquelas questõezinhas que falam que a administração indireta é aquela realizada por autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista. Isso está completamente errado. E por que às vezes cai assim em questão, que eu já vi? Porque o cara sabe que autarquia, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista é administração indireta. Aí ele faz essa associação completamente errada, né? Ah, é por isso que chama desapropriação indireta, porque é realizada por pessoas jurídicas da administração indireta. Completamente errado o raciocínio. Tá? Então a desapropriação indireta ou de fato é aquela que não tem qualquer procedimento administrativo prévio. Tá? Pera, existe a chamada desapropriação direta? Existe. É que normalmente não se fala desapropriação direta, fala só desapropriação. É aquela que segue todo o procedimento administrativo regular prévio, né? Que é o procedimento comum das desapropriações. Tá? É a chamada desapropriação direta. Tá bom? Muito bem. Outra coisa. Nós vimos aqui, no módulo de atos administrativos, que os atos arbitrários, os atos ilegais praticados pela administração devem ser anulados. Né? Por que a desapropriação indireta não é anulada? Já que os atos ilegais devem ser anulados. Dá um detalhezinho sutil aí. Né? Se a desapropriação indireta é ilegal, é irregular, é arbitrária, por que ela não é anulada? Sabe por quê que a desapropriação indireta não é anulada? Porque ela não é ato. A desapropriação indireta é um fato jurídico e não um ato. Por isso, não dá para você anular um fato. Tá? Dá para você anular ato, mas o fato não. E a desapropriação indireta é um fato. Tá certo? Por isso que não há possibilidade de se anular uma desapropriação indireta, porque ela é um fato e não um ato. Tá legal? Beleza? Ficou tranquilo isso, gente? Claro que a questão, no enunciado dela, ela tem que indicar se foi dada destinação pública ou não àquele bem. Né? Porque daí não tem como você saber se você move reintegração de posse ou se você move ação de desapropriação indireta. Tá? Pera, quais os prazos, hein? Para a propositura dessas ações? Olha, a ação de reintegração de posse, ela deve ser proposta até que seja dada destinação pública ao bem, certo?
Agora, a ação de desapropriação indireta tem o prazo de 15 anos. Deve ser proposta no prazo de 15 anos contados da invasão, né? Esse prazo é o prazo do uso capião extraordinário, né? Que é aquele sem justo título e boa-fé. Tá? Então, após 15 anos, a administração adquire a propriedade por uso capião. Tá legal? Tranquilos? Beleza. Então, a ação de desapropriação indireta deve ser proposta no prazo de 15 anos, que é o prazo do uso capião extraordinário. Muito bem. Bom, falei para vocês que a desapropriação indireta é aquela que não tem qualquer procedimento administrativo prévio, tá? E que a desapropriação direta, ou simplesmente desapropriação, é aquela que tem um procedimento administrativo prévio. E qual é esse procedimento administrativo prévio? Gente, o procedimento administrativo prévio da desapropriação é dividido em duas fases. Então vamos colocar aqui, fases da desapropriação. Fases da desapropriação. Então a desapropriação ela pode ser dividida em duas fases, tá? Uma fase chamada administrativa, uma fase chamada declaratória, vamos lá, voltando, uma fase chamada declaratória, que será sempre administrativa, por isso que eu falei administrativa, e outra fase chamada executória. Então, a fase declaratória e a fase executória, tá? A fase declaratória será de caráter administrativo, tá? A fase chamada declaratória será de caráter administrativo. E esta fase declaratória, ela tem início com a publicação do decreto de desapropriação no Diário Oficial, né? Publicado o decreto de desapropriação no Diário Oficial, inicia-se a chamada fase declaratória da desapropriação, que é sempre de caráter administrativo. Com a publicação desse decreto no Diário Oficial, surgem alguns efeitos jurídicos importantes, como, por exemplo, submete o bem à força expropriatória do Estado, tá? Confere à administração o direito de penetrar no bem para realizar medições. Tá? Então, submete o bem à força expropriatória do Estado, confere à administração o direito de penetrar no bem para realizar medições, dá início à contagem do prazo de caducidade e fixa o estado do bem para fins de indenização. Tá? Estes dois últimos efeitos que nós falamos, dá início à contagem do prazo de caducidade e fixa o estado do bem para fins de indenização, são os mais importantes e são os que eu quero comentar com você. Tá? Vamos lá. Primeiro, dá início à contagem do prazo de caducidade. Publicou o decreto de desapropriação no Diário Oficial, dá início à contagem do prazo de caducidade para a realização da desapropriação. Qual que é esse prazo, Pera? 5 anos nas desapropriações por utilidade pública e 2 anos nas desapropriações por interesse social. Tá? Apenas relembrando aqui, as desapropriações por utilidade pública são reguladas pelo decreto 3365/41, ao passo que as desapropriações por interesse social são reguladas pela lei 4.132 de 62. Tá? Qual que era a diferença mesmo, Perá? As desapropriações por utilidade pública são utilizadas sempre que o poder público necessitar de um imóvel privado para a realização de uma atividade de interesse público. Tá? O cumprimento das funções estatais exige a aquisição do domínio de bens alheios. Então, é uma desapropriação por utilidade pública. Por exemplo, para a construção de um terminal rodoviário, para a construção de uma escola, de um hospital, construção de uma estação do metrô, é desapropriação por utilidade pública.
A desapropriação por interesse social, ela ocorre quando é necessária um melhor aproveitamento da propriedade e visa beneficiar camadas da sociedade mais carentes, que necessitam de amparo do poder público. Então, desapropriação para fins de reforma agrária é interesse social. Desapropriação para construção de casas populares é interesse social. Tá legal? Tranquilos? Beleza. Então, ó, nas desapropriações por utilidade pública, o prazo é de 5 anos para que a desapropriação ocorra. E no interesse social, o prazo é de 2 anos. Pera, se publica o decreto e a administração não faz mais nada, aí caduca. Caduca. Só que aqui tem um detalhe interessante que o decreto 3365/41 prevê. Ocorridos os 5 anos, tá? Caducou, certo? Essa desapropriação por utilidade pública. E aí, se passado 1 ano da caducidade, essa desapropriação pode ser renovada. É o que prevê o decreto 3365/41. Tá? Então, ocorreu a caducidade. Tá? Transcorrido 1 ano daquela data, de quando ocorreu a caducidade, pode ser declarado aquele bem de novo como sendo de utilidade pública. Tá legal? Beleza. Então, fica aí os prazos de caducidade para que a desapropriação ocorra. Tá certo? 5 anos utilidade pública e 2 anos interesse social. Tá bom? E esses prazos começam a contar a partir da publicação do decreto de desapropriação no Diário Oficial. Um outro efeito jurídico importante que ocorre com a publicação desse decreto é que ele fixa o estado do bem para fins de indenização. É como se a publicação no Diário Oficial fosse um divisor de águas. Tudo que foi feito no imóvel antes da publicação será indenizado. Agora, o que foi feito depois da publicação do decreto no Diário Oficial, aí vai depender. Bom, então vamos lá. As benfeitorias feitas até a publicação do decreto de desapropriação serão indenizadas, sejam elas úteis, necessárias ou voluptuárias. Agora, as benfeitorias realizadas após a publicação do decreto vai depender. Vai depender do quê, Perá, para serem indenizadas? Vai depender do tipo de benfeitoria. Se for uma benfeitoria necessária, será indenizada. Se for uma benfeitoria voluptuária, não será indenizada. Agora, se foi uma benfeitoria útil, ela pode ser indenizada ou não, desde que haja prévia autorização pela administração pública. Tá? Então, as benfeitorias realizadas antes da publicação do decreto serão todas indenizadas, sejam elas úteis, necessárias ou voluptuárias. Tá? As benfeitorias realizadas após a publicação do decreto podem ser indenizadas ou não, vai depender do tipo de benfeitoria. De novo, voluptuárias não serão indenizadas. Necessárias serão indenizadas. As benfeitorias úteis podem ser indenizadas ou não, vai depender de prévia autorização da administração pública. Tá legal? Beleza. Bom, continuando aqui. A fase executória, pessoal, é a fase em que a desapropriação se efetiva. E essa fase executória, ela pode ser de caráter administrativo ou de caráter judicial. Será de caráter administrativo quando o particular concorda com o valor de indenização. E nesse caso vai ocorrer como se fosse uma compra e venda, né? O particular vendendo à administração. O Poder Judiciário aí não é envolvido, tá? Aí essa fase executória é de caráter administrativo, tá? Entretanto, se o particular não concorda com o valor de indenização, aí a fase executória será de caráter judicial, tá? Nesse caso, a administração move ação judicial para discutir o valor de indenização. Tá? Claro que
havendo uma urgência pela administração, ela pode emitir na posse, a chamada emissão na posse. Para isso ela necessita também procuração judicial, né, para que seja dada, conferida pelo Poder Judiciário a emissão na posse. Certo? Ok. Sendo a fase executória judicial, a qualquer tempo a administração pode emitir na posse. Tá legal? Se a administração tiver pressa em ingressar no bem, ela faz um depósito de 80%, tá? Um depósito arbitrado pelo juízo, ela faz esse depósito em juízo e o particular levanta até 80% desse valor. Tá? O restante será discutido em ação judicial. Tá? E a ação ela poderá versar na contestação, o particular poderá apenas discutir o valor de indenização, né? Ou eventuais vícios processuais. Qualquer outra questão será apreciada em ação autônoma. Tá legal? Então, em resumo, a fase executória pode ser de caráter administrativo se o particular concorda com o valor de indenização, ou de caráter judicial se o particular não concorda com o valor de indenização. E aí eles vão discutir em juízo o valor de indenização. Tá? A indenização na desapropriação, ela será a parte em que não houve controvérsia paga de início, né, antes do proprietário sair do bem. Entretanto, a parte em que houve controvérsia, né, será paga por precatório. Tá legal? Ok? Muito bem. Tá joia. Gente, era isso o que eu tinha para falar para vocês de desapropriação indireta e de fases da desapropriação. Muito obrigado e até o próximo encontro. Tchau, tchau.